Maravilha! Nosso Palavra e Sabedoria de hoje, né? Hoje é domingo, que bênção grande podemos estar reunidos para pensarmos um pouco mais sobre a Palavra do Eterno e aquilo que Ele tem para nós, para esse dia, O nosso tema hoje, nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo, né? Hoje, de coração para coração. Nosso tema é: a informação que você não tem lhe prejudica. Vou repetir: a informação que você não tem lhe prejudica, né? Então nós vamos caminhar hoje com esse tema e o nosso texto está lá em Oséias, no capítulo número 4, e Oséias ele traz algumas coisas importantes. Eu quero caminhar com você para que você então possa perceber o que o Eterno tem para a sua vida e para a nossa vida, né? Oséias, no capítulo 4, ele vai começar a falar para mim e para você, e ele vai abrir o seu coração, né? Depois de ter colocado, já atendido o poder de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, ele vai então agora trazer um aspecto muito importante. Por quê? Veja bem comigo, faça a leitura comigo. Ele diz assim, o Eterno vai falar para nós nesta manhã: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, olha lá, uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem há conhecimento de Deus na terra. Há uma contenda entre Deus e os homens. Só prevalecem em perjurar, em mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios o tempo todo. Olha o que a palavra diz. Lembra que nós falamos sobre isso. Quanto maior a prosperidade de Israel, sabe, maior o pecado, né? E ele está dizendo: a terra vai se lamentar, e qualquer que morar desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, até com os peixes do mar, eles serão tirados. Eu quero que você entenda uma coisa comigo hoje. Nem todos os acontecimentos da natureza estão ligados à mão de Deus em termos de um aprendizado para aquela população. Algumas coisas somos nós mesmos que fazemos, somos nós que cuidamos mal da terra, mas aqui é bem claro, ele está dizendo: eu vou fazer com que os peixes desapareçam. Eu vou fazer com que os animais do campo também desapareçam, que as aves, ou seja, morram de fome, de sede. Então vem uma seca muito grande sobre a nação. Ele diz: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, né? E aí ele vai começar a colocar para mim e para você uma coisa importantíssima, que ele vai dizendo: há um problema entre o sacerdote e o povo. Há um problema grave de pecado aí, né? Ele diz: por isso cairás o dia e o profeta contigo, cairá a noite e destruirá a tua mãe. O meu povo, atenção, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aqui vem o versículo chave para nós hoje. Ele está dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Foi falta de conhecimento. Você rejeitou, ele está dizendo. Como é que você rejeita o conhecimento? Como você abre mão do conhecimento? Quando nós olhamos isso, nós dizemos: puxa, então aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho na minha mão, ele está me prejudicando, está tirando a minha força, porque se eu não tenho conhecimento daquilo, se eu não tenho a informação daquele aspecto da vida, eu vou estar, então, simplesmente entregando a minha vida para qualquer coisa. Eu não vou saber se tem um abismo na minha frente, porque eu não tenho conhecimento disso. A palavra de Deus está nos dizendo que há castigos fortes para pessoas que estão simplesmente destruindo o relacionamento com Deus, que isso atrapalha a vida ecológica, ou seja, a ecologia, né? Porque mata os animais, as aves, né? Os peixes do mar, né? Ele está dizendo que o pecado ele não é uma coisa irresponsável, que você vai continuar, se você continua pecando, você continua a ter, deliberadamente você vai colher aquilo que você está plantando, né?
Ele está dizendo que as pessoas estão matando o planeta, matando as outras pessoas. Nós temos um jovem entrando numa escola, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, agora destruindo vidas, né? Então nós começamos a ver que há uma destruição da vida dos valores. Mas quando ele fala hoje, ele está dizendo, olha, vocês líderes religiosos, está falando do profeta, está falando do pastor, está falando de você, de mim, de todos nós que somos líderes. Ele está dizendo, ei, prestem muita atenção, vocês não podem rejeitar o conhecimento de Deus. O que a palavra de Deus ensina para vocês. Sabe o que eles tinham feito desde o início? Eles colocaram bezerros de ouro. Você imagina, no lugar de Deus, colocar um bezerro de ouro? Mais do que isso, eles estão fazendo festividades para Baal. Eles começaram de uma forma muito simples, eles começaram assim, nós temos o Deus de Israel, mas nós vamos colocar aqui uma imagem pequena de Baal aqui ao lado. E depois vamos colocar também de Acera. E aí daqui a pouco começaram a mudar tudo e tiraram o Deus de Israel totalmente, porque Deus não divide a glória dele. E eles estão agora achando que vão poder viver a sua vida de qualquer maneira, que isso não vai trazer nenhum dano para eles. Eles estão totalmente enganados. Eles tinham que conhecer o Deus deles. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que não divide a sua glória, não divide a sua glória por hipótese alguma. E é esse Deus que quando olha e que vê que a compreensão deles foi tão distorcida, que a Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da agricultura, né? E como Deus da fertilidade, ele também era um Deus da sexualidade, né? Então você tem aí uma exacerbação da área sexual, da prostituição, aí o que as pessoas dizem hoje, ninguém é de ninguém e tal, isso é muito antigo, está lá em Israel, né? Certo? Eles deixam de adorar a Deus e vão adorar falsos deuses, e esses falsos deuses vão levar aquilo que eles têm para eles, ou simplesmente nada, é vazio. O homem se encontra com ele mesmo. Quando o homem adora um Deus que não é verdadeiro, ou seja, esse Deus não existe, então ele está adorando a ele mesmo, ele está adorando a demônios, ele está buscando maldição para a vida dele. E quando Deus diz assim, eu não posso deixar que isso aconteça com você, como é que um povo que não sabe quem é o seu Deus pode caminhar? Como é que um povo que não tem conhecimento daquilo que Deus pode fazer, pode caminhar? E algumas vezes eu acho que nós nos encontramos assim também, sabe? Caminhando como se Deus fosse, sei lá, um Deus de pedra, um Deus de pau, Deus de gesso. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. A informação que você não tem lhe prejudica. Se você não entende que Deus ama você de uma forma sobrenatural, se você não compreende que Deus ele tem carinho por você, sabe, essa informação é fundamental para que ele guie a nossa vida, para que essa informação mude a nossa trajetória. Os sacerdotes eles estavam completamente cegos, guiando outros cegos. E quando nós percebemos isso, nós dizemos, Senhor, por favor, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a termos a bênção da Tua presença em nós, Pense comigo um pouco mais hoje. Vamos lá. Quando você tem um irmão veio agora para o Chibi Lives aqui na igreja, um evento de mulheres, e ela estava contando que ela e o marido vinham na avenida larga aqui de Fortaleza, e de repente, ele diminuiu um pouco a velocidade. Por nada. E naquele instante passa um carro em alta velocidade e cruza aquela avenida, e certamente aquele carro teria pegado em cheio o veículo deles. E eles não estariam aqui para contar a história para nós. Esse é um livramento que Deus dá, você tendo conhecimento ou não. Você está na vontade de Deus, você é guiado por Deus, você caminha com Deus, Deus coloca o anjo dele para lhe guardar. Então, protege você. Agora, vamos pensar no outro fato. Você vem na avenida dirigindo o seu carro, o sinal está vermelho e você passa no sinal vermelho. Aí você está por sua conta e risco, porque você tem um conhecimento, não é, que está lá, que você diz que esse sinal é perigoso,
Mas se uma pessoa não tem carteira de motorista, não estudou, está dirigindo um carro, né? E ela não sabe sobre sinalização, não sabe nada de lei de trânsito, ela passa no sinal, ou ela aumenta a velocidade, ela vai com a velocidade muito acima do permitido, ela entra, dobra numa contramão, ela vai fazer, ou seja, ela não tem a informação, o que vai acontecer? Ela vai destruir o trânsito. Ela vai destruir o trânsito. Isso acontece com aqueles que não têm a informação correta. A informação correta faz com que eu possa ter uma direção defensiva. A orientação correta, a informação correta faz com que eu antecipe os fatos, que eu olhe lá na frente e que eu veja aquele perigo que pode vir na minha direção. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento. O conhecimento. Se você diz assim, puxa, eu não sabia que muito sal faz mal à saúde. Aí você toma sal, come sal à vontade. Aí eu não sabia que falta de exercício faz mal à saúde. Aí eu não sabia. Ok, o fato de você não saber não vai mudar aquilo que está acontecendo no mundo. Você precisa então simplesmente entender comigo hoje que aquilo que Deus colocou para você, aquilo que Deus é aquilo que você precisa conhecer e saber dele. E dizer, Deus, eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero conhecer muito mais do Senhor. Eu quero conhecer muito mais da Tua presença. Eu quero sentir, Senhor, o Teu poder na minha vida. E eu quero que o Senhor possa, sabe, me dar instrução a cada dia. Instrução a cada novo dia. A informação que você não tem lhe prejudica. Eu fico imaginando com você, por exemplo, hoje nos dias que nós estamos vivendo, né, no Brasil, nós temos poucas informações de verdade, não é? Poucas informações. Você imagina um ministro de Estado, presidente da República, não é? Certo? Como eles têm informações que nós não temos. E às vezes nós interpretamos errado algumas coisas porque eles têm informação, mas nós não temos a informação. E se nós tivéssemos a informação certa, nós poderíamos agir de uma forma certa. E às vezes nós ficamos pensando totalmente errado, porque não temos a informação. A informação que você não tem lhe prejudica. Mas eles estão falando nesse texto, Osés está falando nesse texto sobre relacionamento com o sacerdote. E eu quero aqui pontuar com você a sua relação com o seu pastor. Com o seu pastor. A informação que você não tem lhe prejudica. Então você precisa saber quem é o seu pastor. Quem é o seu pastor? Como o seu pastor age? Numa igreja, o pastor é o pai da família. Numa igreja, o pastor é o anjo da igreja. E para que você seja bem-sucedido na igreja, você precisa conhecer o coração do seu pastor. Assim como o pastor precisa conhecer o coração da ovelha, você também precisa conhecer o seu pastor e como ele age, quais são os valores dele, não é? Certo? Como ele reage nas questões, não é? O que chateia o seu pastor, não é? Sabe? Tem coisas que chateiam o pastor, sim ou não? Claro. E no meu caso, chama-se pecado, né? Pecado. Isso me deixa triste quando a pessoa cai, quando a pessoa, sabe, para no meio do caminho. E no Vida 3 nós relembramos sempre a frase da minha mãe, né? Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, para mim é uma coisa que machuca o meu coração. Se você quer saber outra coisa do seu pastor que me machuca muito, fofoca. Fofoca me machuca muito, né? O que é a fofoca? É a pessoa que fala de coisas que ouviu falar, ou então cria uma coisa. Sabe, um fato, hoje nós chamamos de fake news, né? Então cria alguma coisa sobre uma pessoa da igreja e tal. Normalmente quando a pessoa vem falar comigo sobre isso, eu já dou uma enquadrada bem grande, porque eu detesto fofoca, detesto fofoca. A informação que você não tem lhe prejudica. Eu tenho uma informação para lhe dar hoje muito forte. Deus, Ele não deixa barato as coisas. Não deixa barato as coisas. Se você honrar o seu sacerdote, honrar a sua igreja, honrar as pessoas, Deus vai honrar você. Mas Ele não vai passar a mão, não vai passar pano para aquelas pessoas que estão no pecado e que, pior do que não ter o conhecimento, tem o conhecimento, tem a informação e ainda assim deliberadamente erram e continuam no pecado. As pessoas que estão chegando à igreja e que estão ainda sendo trabalhadas, uau, que coisa linda, não é? Você que já tem mais tempo de igreja, nós precisamos dar testemunho, testemunho daquilo que Deus já fez na nossa vida, das vitórias que nós já alcançamos, de tudo que Deus já mudou na nossa trajetória. E eu sei que você vai fazer isso.
E eu sei que você vai dar um testemunho lindo, poderoso da presença do Eterno na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado por esta manhã, por essa palavra. Vamos orar, vamos encerrar orando, né? Tá, eu tenho aqui alguns comentários poderosos aqui no chat. Obrigado pelo carinho, né? Tá, todos comentando, muito amor. Deus abençoe, obrigado demais, né? É bom demais estar vendo o que vocês estão falando aqui. Olha, comentando que Deus livrou de acidente a medir, né? Então, nós temos a bênção do Eterno. Obrigado pelo carinho. Vamos orar então. Pai, muito obrigado. E o nosso pedido hoje ao Senhor é: revela, Senhor, o teu caráter. Revela a tua identidade. Revela, eu sei que o Senhor já fez isso na tua palavra, mas descortina os nossos olhos para conhecermos o Senhor, cada vez mais o Senhor. E a dor do teu coração, Senhor, é quando o Senhor disse: o meu povo peca, erra, por falta de conhecimento, por falta de instrução da palavra. Nos ensina, Senhor. Ensina o teu povo, ensina a nossa família. A família serve, a família, Senhor, que nós amamos tanto. A tua igreja aqui na terra. Vem nos abençoar nesse dia e nos dar um dia poderoso de realizações, frutífero, um dia assim abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amo você. Obrigado pelo carinho.